Olá, eu sou Divana Campa. E eu sou Thaís Burbello. Nós somos da equipe de comunicação dos colégios do Grupo Positivo. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de episódios do Posicast da nossa temporada Conexões. O assunto de hoje é cultura além das telas. Como despertar o interesse das crianças por experiências offline. É isso aí, tá? E para, dar conteúdo, embasamento para essa nossa conversa, nós estamos com duas convidadas muito especiais. Uma delas é a Michele Norberto Martins, que ela é especialista em psicologia educacional e educação inclusiva dos colégios do Grupo Positivo, e a professora Júlia Assis, que é professora de educação infantil e assessora do primeiro ano. Nós agradecemos muito a participação de vocês e com certeza vai ser uma conversa muito produtiva. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. A Michele já está aqui na segunda participação, né, Michele? Eu agradeço a participação, a confiança de vocês e vamos lá. Vamos lá. E assim, meninas, para iniciar de forma prática, como despertar o interesse das crianças pelas experiências offline, já que hoje em dia a gente tem muito estímulo online, né? Celular, computador, enfim. Como fazer isso? Qual é o segredo? Bom, eu acho que o primeiro passo é ter um ambiente preparado para a criança, né? Então, seja em casa, seja na escola, nos ambientes onde ela, convive, o importante é ter um ambiente preparado, seguro para essa criança, né? Então, assim, de nada adianta a gente tirar a tela da criança, tirar o celular e nada ela poder fazer. Então, ela não poder circular livremente por essa casa, por essa escola, né? Tudo não pode, tudo é perigoso. Então, a gente tem que pensar que... Não corre no pátio porque pode cair. Isso, exatamente. Porque a gente tem que pensar, se eu tiro a tela, tem que ter outra oportunidade, né? E a casa onde ela convive, principalmente, é o ambiente dela também. Então, é óbvio que tem coisas que são dos adultos, né? Tem coisas ali, por exemplo, na estante de casa que a criança não pode mexer, tá tudo bem, né? Desde que a gente tenha essas regras, esses combinados. Mas ela precisa ter um ambiente onde ela pode ter essa autonomia. Então, por exemplo, uma criança de 5, 6 anos já pode escovar o dente sozinha. Ela tem que ter esse ambiente seguro para que isso aconteça, né? O quarto dela, os brinquedos na altura dela, para que ela possa acessar com autonomia, com independência, sem ficar chamando a mãe, o pai, o responsável o tempo todo, né? Porque, pensa, você tirou o celular da criança, aí tudo não pode, não mexe. Vira se o celular fosse muito seguro, né? Exatamente. No primeiro episódio a gente viu que não é nada seguro. Mas é que ele traz essa tranquilidade, né? E preparar um ambiente também é um suporte para os pais. Porque, querendo ou não, o celular dá uma tranquilidade. Vamos pensar num bebê, né? Numa criança muito pequena. Eu tenho que preparar todo o ambiente, né? Como a professora Júlia comentou, deixar ali os estímulos adequados para a idade. É muito mais prático. Na nossa rotina do dia a dia, não vamos, mentir aqui. Na nossa rotina do dia a dia, às vezes é muito mais prático. Então veja o celular, fique aí, porque a criança fica ali. Então, acaba que o celular traz essa falsa tranquilidade, né? Então, não, ele é mais fácil para o meu dia a dia. Então, tem que ter esse cuidado também para os pais. A gente tem que trazer essa reflexão e o pai tem que perceber. Eu estou preparado para receber um bebê, né, nessa casa? Como que eu tô? A minha sala é toda de vidro, né? Eu tenho mesa de vidro, é tudo acessível, objetos pequenos. Não, esse não é um espaço para um bebê. O espaço deve ser adaptado à criança, Sim, né, nesse caso. Com certeza. Né? Senão, acaba que a gente fica se colocando ali numa encruzilhada, né? Ou eu não adapto, porque dá trabalho, então eu vou pro celular, que é o mais fácil, mas que também não tá trazendo desenvolvimento como deveria para a criança. Sim. E as experiências offline, elas não se restringem somente ao ambiente da casa, né? Tem muita coisa para fazer externamente. O que vocês têm a falar, complementar sobre isso? Eu acho que as famílias... precisam também ter esse olhar de cuidado, né? Então, assim, tem espaços que trazem estímulos culturais, a questão do meio ambiente, né? Para a criança é super importante esse contato com a natureza, né? Com diferentes texturas, diferentes ambientes, mas também tem
cada espaço propício para uma faixa etária. Então, é importante que os pais tenham ciência disso. Mas precisa ter essa motivação e tem que ter esse modelo dos pais, né? O pai que vai escolher o local, o pai que vai levar essa criança. Lá é o pai que vai ter que dar os estímulos, não é só deixar a criança lá, precisa ter todo um envolvimento, toda uma interação. Um acompanhamento, e mais do que um acompanhamento, né? Uma interação. Então, a criança aprende muito por isso. Não só pelo modelo, mas pela interação que ela estabelece ali com os pais. O pai brincar, o pai dar um afeto, né? Que é o crescimento afetivo. Então, tudo isso é importante. Isso, e complementando o que a Michelle falou da parte da interação, né, a interação realmente offline, sem o celular na mão, né, a interação olho no olho, a criança precisa disso, os seres humanos precisam disso, né, a gente precisa da interação para que a gente desenvolva de maneira integral. Então, muito além da quantidade do tempo, é a qualidade de tempo que a gente vai ter com essa criança, né? A gente precisa pensar que, principalmente nessa primeira infância, do 0 aos 2 anos, é onde a criança mais está desenvolvendo. As sinapses acontecem de maneira que nunca mais elas vão acontecer na vida, né? Então, é nesse momento que a gente precisa ter muita qualidade no tempo com a criança. Então, se eu chego em casa no final do dia, eu tenho 40 minutos para passar com a minha criança, esses 40 minutos, eles precisam ser de muita qualidade, né? De tirar o celular, deixar ele desligado, tirar as notificações e passar esse tempo com a criança. Brincando, interagindo, conversando, perguntando como foi o dia e até mesmo observando ela brincar, né? Isso também faz parte da interação. E isso para ela é fundamental. Então, isso seja em casa ou em ambientes externos também. Né? Por exemplo, quando a gente sai com a criança para jantar ou para um passeio, a gente precisa proporcionar esse mundo atrás das telas. Então, por exemplo, num jantar, o que a gente pode fazer? Ter um kit, né? Um kit socorro ali, um kit primeiros socorros, digamos assim. Então, um livrinho, lápis de cor, jogos, outros recursos além das telas. Porque a criança vai ficar entediada, né? É normal, o ser humano fica, mas também faz parte, né? Tá tudo bem. Então, se a gente tem esse recurso para proporcionar para as nossas crianças, com certeza vai nos ajudar nesse momento ali onde o caos começa a acontecer. Uhum. E aquilo que você falou do tempo de qualidade, eu trouxe um dado aqui de uma pesquisa realizada pela AVG, que é uma empresa especializada em segurança online. Para se ter uma ideia, no Brasil, 71% dos pais acreditam checar demais o seu smartphone e 87% dos filhos concordam que eles checam demais. Então, de acordo com esse dado aqui, dá pra gente pensar que esse tempo de qualidade não tá acontecendo, né? Porque às vezes o pai tá lá em casa, eu vou passar um tempo com meu filho, mas o filho tá lá brincando sozinho na sala e o pai lá no celular, ou a mãe, né? Enfim. Então, assim, a importância de você estar com a criança ali, e porque ela vai aprender pelo exemplo, né? Se ela vê o pai dela lá no celular, Sim. né? Ela vai achar que aquilo é normal e que pra ela também vai valer isso, né? Eu vou ficar no celular igual meu pai e minha mãe, não vou ter E até outras importante, atividades. assim, sobre isso, muitas famílias, muitos responsáveis usam o celular para o trabalho, né? A gente usa no nosso dia a dia. Então, assim, eu como professora, por exemplo, uso o celular muitas vezes dentro de sala para responder uma família, para responder uma mensagem, né? Claro que com equilíbrio, né? Mas a gente usa o celular no nosso dia a dia. Então, não tem como a gente falar para as crianças para eles não usarem ou demonizar isso, né? Qual que é a ideia? A gente verbalizar para eles. Então, isso é muito importante em qualquer relacionamento, a gente comunicar. O que eu faço? Olha, agora eu preciso responder as mensagens do dia, certo? Então, eu comunico o que eu estou fazendo. Da mesma forma, a família pode fazer, né? Então, olha, agora o papai, a mamãe, a tia está trabalhando. Então, eu estou no celular trabalhando, é coisa de adulto, eu preciso fazer isso, né? E aí, comunicar também o oposto. Agora eu estou com você, é o nosso momento de brincar. Então, a nossa atenção é aqui para esse momento, né? Porque, claro que a gente vai usar o celular no nosso dia a dia, o tablet, enfim, as telas, né? Mas se a gente comunica isso para a criança, isso também dá aquela calma, né? Aquela baixa na ansiedade. Porque uma criança pequenininha, mesmo que elas tenham ali 1, 2 anos, seja na fase do desenvolvimento ainda, né, de verbalização, ela já entende o que a gente fala. Então, a gente precisa comunicar o que está acontecendo para que ela se acalme e para que ela siga o exemplo correto, né? Exatamente. E essa comunicação desde pequena vai criando aquele processo de combinados, né? E do funcionamento da família. Assim como a professora Júlia comentou, né?
Agora é hora de brincar, nós vamos brincar. Também é o hábito, por exemplo, de se alimentar, né? Olha, agora nós estamos jantando, durante o jantar, nós não mexemos no celular. Depois, se for o momento de trabalho, a mamãe vai mexer está mexendo no celular porque está trabalhando. E assim vai sendo. Então, é uma criança que, se desde pequena ela souber disso, que há momentos onde o uso do celular, ele está aprovado, né? Ele é permitido ali. Mas há momentos que ele não é, como eu posso dizer, essencial, né, naquele momento. Ela vai crescer com isso, ela vai vendo o modelo dos pais. E esse vai se estabelecendo um funcionamento da família ali, como um todo. Uma das informações que nós pegamos aqui também é a seguinte: a conexão com o mundo real, longe das telas, é essencial para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social da criança, para que deixe um pouco de lado seus amigos virtuais e crie vínculos com as pessoas à sua volta. Um exemplo dessa necessidade de experiências reais é que os bebês de até 2 anos e meio não conseguem diferenciar a tela da realidade. Então é essencial que vivenciem toques, palavras, sons, para que amadureçam sua mente e aperfeiçoem suas experiências no mundo real. É isso mesmo que acontece? Isso me lembrou aquele exemplo que você deu da tua sobrinha, que vocês foram ao teatro e ela queria passar, tipo, dá pra pular essa parte? Sim, ela achou que o teatro era igual um vídeo no YouTube que você simplesmente não tá gostando e você passa. Ela fez com o dedinho assim. Ela não diferencia a realidade do virtual, né? Assim como foi dito, a aprendizagem que ocorre, o desenvolvimento que ocorre do 0 aos 2 anos, não vai ser comparável a nenhum outro momento da vida, porque é muito desenvolvimento, são muitas aprendizagens. E a criança, nessa faixa, ela é muito do concreto, né? E ela vai aprender muito pelas vias sensoriais. Então, audição, tato, né? Paladar. Então, ela precisa ser exposta a isso. Ela precisa sentir essa textura. Não basta eu ficar falando mesa, mostrando uma figura. Ela vai saber, ela vai ver uma figura de uma mesa, ela vai entender, mas ela precisa ter a aprendizagem também vivenciando aquilo. Então, é fundamental que as crianças tenham essa aprendizagem por estímulos diversos, né, de todas as formas. Muitas vezes a gente tem uma falsa impressão de que a tela está estimulando ou de que está desenvolvendo, né? A gente escuta muito isso de as famílias, ou enfim, os relatos, né, de as pessoas falando, puxa, mas ele aprendeu inglês através dos vídeos, aprendeu as cores, aprendeu os números. Ou esse desenho aqui é super educativo, isso, né? E é claro, como a Michelle falou, ele pode até aprender. Mas para uma criança pequena, ela precisa da interação. Então, assim, no vídeo, ele tá vendo a pessoa, e ele pode até responder naqueles desenhos, tipo Dora Aventureira. Onde está a árvore? Isso. Daí fica esperando a criança responder. Mas quando a criança responde, a Dora não tem uma reação como um ser humano tem, né? Então, se eu pergunto pro meu aluno, pra minha sobrinha, onde está tal coisa? E ela me responde, eu vou fazer o quê? Que legal, muito bem. Isso a minha mesmo. expressão está comunicando, né? Então, é a linguagem não verbal. Ou se ela responde errado, por exemplo, você vai lá e Isso. corrige. Exatamente. Então, essa linguagem não verbal também comunica. E as telas tiram isso, né? Não dão essa função. Então, não existe essa interação através da tela de um celular. Ainda, né? Porque do jeito que anda, tipo, a tecnologia, né? Um dia vai... Acredito Então, que vai como a Divana falou, às vezes a gente precisa pensar, né? Que a criança não consegue diferenciar o real do virtual, né? Porque ela precisa primeiro se perceber. Então, ela precisa identificar as emoções, as sensações dela. Ela precisa perceber o ambiente. Então, se eu tô aqui, tô vendo que a Thaís tá com uma cara meio assim, eu tenho que conseguir fazer essa leitura. Puxa, ela não tá gostando, ela não tá feliz, né? E essa interação social. Então, isso só consegue acontecer no mundo offline, né? E também trazendo um gancho ali com o que a Michelle falou, dessa interação com o mundo, a importância da natureza. Né, como a gente vem falando e vem escutando isso se fortalecer cada vez mais, né? Porque não adianta eu falar para a criança, nossa, o dia tá lindo hoje, e ela nunca ter essa vivência de ir para fora brincar, né? Então ela precisa vivenciar essas experiências. E o social também, os papéis sociais, né? Então, assim, é diferente a interação da criança só com adultos e da interação da criança entre os pares, né? Ali ela vai ter diferentes papéis sociais.
A criança pode ser filha, né? Pode ser irmã, mas é entre os pares que ela vai exercer os papéis de liderança, ter que dividir. E é né? na escola que isso acontece, né? Isso, Sim. na escola que acontece. Né? Claro que na família pode acontecer, caso tenha muitos primos, por exemplo, né? Mas na escola é o grande espaço social onde essa troca de papéis, né? E agora eu posso ser líder, agora eu posso ser liderado, agora eu posso ser amiga, depois eu posso ser inimiga, né? Onde essas trocas e essas interações acontecem. E eu vejo muito que o uso de telas, assim, por crianças, ela tá muito associada com o tédio. Porque, no geral, se você leva a criança, né, se você tira ela de casa, tira ela do celular para um ambiente que não tem esse estímulo, ela não sente falta. Eu vejo pela minha sobrinha, assim, nós estamos em lugares de natureza, praia, chácara, ela não pede celular. Se eu levo ela em algum passeio cultural, ela não sente falta mesmo, assim. É como se não existisse. O celular é mais uma válvula de escape para quando ela tá em casa, quando acabou a brincadeira ali de casa, quando não tem ninguém para estar com ela. Aí ela usa, caso contrário, é indiferente, sabe? Igual na escola, né? As crianças passam cerca de 4, 5 horas, né, na escola, e elas não sentem falta do celular. Né? Elas podem até ver o nosso celular por ali, mas elas não pedem, né? Porque elas sabem também que esse é o instrumento de trabalho, que esse é o instrumento do adulto que está ali, né? Então, assim, não é algo essencial na vida da criança, né? É algo que, claro, pode socorrer. Eu acho que cada família tem o seu combinado, né? Então, às vezes, o que é muito pra mim não é muito na casa da Michelle e vice-versa, né? Então, se pra minha casa a realidade for 30 minutos por dia, ok, né? Às vezes, na casa dela a realidade é 1 hora. Então, eu acho que ter esses combinados ajudam muito, né? Pra criança, ela tem acesso a isso hoje em dia. É quase impossível você falar que a criança não tem acesso a celular, tablet e tudo mais. Mas é estipular esse tempo, né? Porque ela não vai morrer, não vai ter atraso no desenvolvimento se ela não tiver esse acesso a telas. Essa questão do tédio, o celular, né, que é o principal instrumento que a gente está falando aqui, quando surge o tédio da criança, ela acaba recorrendo muito rápido à tela. E a tela supre, né, de imediato. Por isso, Não só o celular, mas também tem a questão da TV, né? as telas de forma geral, elas acabam suprindo muito rápido, né? Então, tô entediada, opa, liguei aqui a tela, eu vou, né, ficar ali entretido. Porém, vai diminuindo cada vez mais a paciência, a espera, a criatividade. Por isso é tão comum as crianças hoje, não, isso eu não gostei. Dificilmente uma criança para e assiste um vídeo completo, né? Chega algum momento, volta o tédio. Porque da mesma forma que veio muito rápido, ela acaba desmotivando muito rápido. Diferente da brincadeira, diferente da interação, né, da construção. Quando o tédio vem, se há criatividade, ela abre portas para a imaginação, para o faz de conta, para o lúdico, e a criança permanece muito mais naquela brincadeira, né, naquela situação, até voltar o tédio. Então, as telas acabam suprindo, mas é muito mais rápido, é muito mais imediato ali, né? E aí, Michelle e Júlia, né, é possível introduzir as crianças no meio artístico? Por exemplo, realizar um passeio ali em família a um museu. Porque às vezes a gente pensa, não, a criança não tem paciência para museu, ela não vai entender o que está acontecendo ali, ela sabe, porque a paciência das crianças é bem reduzida, né? Eles não prestam atenção durante muito tempo em uma coisa, então você tem sempre que estar instigando, né? Mas é possível realizar passeios a museu, ao teatro também? Vocês consideram que existem estratégias para fazer isso? Com certeza. Acho que, assim, volto a falar, né? Que depende muito de cada estrutura familiar, né? Dessa dinâmica da casa, dinâmica da família, né? Mas, com certeza, né? Cabe aos pais, aos responsáveis, proporcionar esses momentos às crianças, né? Seja as crianças pequenas ou as crianças maiores também, né? De você levar. Porque a criança não vai sozinha, né? A criança não vai no museu, no shopping, no teatro, qualquer lugar que seja sozinha. Então, ela precisa de um responsável que a conduza para isso, né? Então, assim, eu sempre falo, educar dá trabalho. Não é fácil, não é uma função tranquila, né? Ela exige muito. Um manual ali certinho, né? Exige muito de nós, de todas as pessoas que estão envolvidas, né, nesse processo, seja os professores, a família, né, todo mundo. Então, eles precisam de nós, desse nosso exemplo, e que nós proporcionemos, né, momentos para eles de
conhecer museu, de conhecer teatro, né? Claro, sempre respeitando a dinâmica familiar, mas lembrando que essa é uma responsabilidade dos adultos, né? Nós precisamos fazer esse papel, com certeza. E também não adianta lá levar e deixar a criança solta lá, né? Isso. Tem que ter um acompanhamento, né? Uma mediação. Uma mediação. A gente volta também. para aqueles 2 pontos que a gente tinha, né? Então, assim, a interação do adulto ali, não deixar a criança por si só. Ela vai no museu, ela vai experienciar da forma dela, sozinha. Não, tem que ter um complemento. Olha, filha, olha o que está acontecendo aqui, vamos ver. O adulto tem que trocar experiência, trazer outras informações, né? Para enriquecer ali. E é aquele ponto que a professora Júlia começou. Preparar, né? Então, assim, saber, ter um planejamento. Não, acordei hoje a gente vai no cinema. Eu não sei que filme tá passando, não sei se tem algum para faixa etária adequado. Eu vou numa apresentação no teatro que tem duração de, sei lá, 1h30, né? O espetáculo. Eu tenho uma criança com 1 ano, ela não vai ter um foco atencional, ela vai ficar irritada, ela vai precisar sair em algum momento, ela vai precisar chorar, pode ser que ela tenha algum desconforto. Então, assim, o adulto precisa se preparar, saber ali qual é a opção mais adequada, né? Nesse caso, para a faixa etária, né? E para o funcionamento daquela criança mesmo, se ela tá bem naquele dia, é a preparação. Isso. Preparar o ambiente. E conversar, né? Volto a dizer da questão da comunicação. Conversar com a criança, explicar o que vai acontecer, né? Então, falar, olha, hoje nós vamos no museu. O museu é um lugar de observação, não é um lugar onde a gente coloca a mão nas peças. Explicar o ambiente que a gente tá. Né? Só que para isso precisa do quê? Da interação social, né? Eu acho que vai reforçar muito isso, porque é o principal, né? Então, assim, não adianta a gente levar a criança no museu ou no cinema e ficar no nosso celular o tempo todo também. Né? Então a gente precisa proporcionar e estar presente, com certeza. Controlar as expectativas. É né? verdade, isso é importante. Não, porque eu quero que quero levar muito minha filha no museu, mas eu não quero que ela toque em nada, não quero que ela corra. Não, vai ter que ter um envolvimento, vai ter que ter uma E aí preparação. vira um estresse maior, né? Daí vira um estresse, né? Mas é muito interessante como esse alinhamento da expectativa funciona. Porque quando eu saio com a minha sobrinha, eu explico, vai ter fila, a gente não vai entrar na hora que a gente quer. E é engraçado que você chega lá, como eu já expliquei tudo pra ela, flui de uma forma muito melhor do que você só chegar e simplesmente com a criança, agora tem uma fila aqui quilométrica. Isso. Uma pergunta da produção. A gente pode entender que também levar essas crianças a esses ambientes também estimula a disciplina de uma forma diferente? Com certeza, porque é um... A gente está falando de limites, a gente está falando de boas maneiras, mas em um outro lugar que talvez a novidade também favoreça, né, a esse cumprimento ou não. Com certeza. Disciplina, o esperar, né? Porque também é uma habilidade, saber esperar, o tempo. A paciência, né? Entender as regras. Entender as regras. Então, assim, a disciplina também está envolvida. A troca de turnos, né? Então, assim, agora é minha vez, agora é sua vez. Que isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, mas que é essencial. E a gente não para pensar, né? Por que jogos de tabuleiro, por exemplo? Jogos de tabuleiro, você tá trabalhando regras, limites, espera, paciência, troca de turnos. Então, assim, O raciocínio, né? Estratégia, frustração com o erro. Então, tudo isso está envolvido. E às vezes é algo que dentro de casa a criança não vai ter. Porque acaba que dentro de casa, normalmente, não que você vai sempre fazer as vontades, mas é muito diferente do que num ambiente em comunidade, assim, num teatro, por exemplo, que você vai. Por exemplo, a frustração que foi comentado. Na tela, o que a criança faz? Está me frustrando, não quero ver isso. Passei. Exatamente. Pronto. Ela não trabalhou, ela não desenvolveu, ela só mudou. Né? Exatamente. E não tem como mudar. Como a sua sobrinha, né? Opa, não tô gostando da apresentação. Não vou. Ela teve que trabalhar. Naquele momento, a sua sobrinha estava desenvolvendo a frustração. Você estava ampliando o limiar de frustração dela. E isso também é a interação social, né? E a gente aprender as regras sociais. Então, a gente só aprende a regra social no mundo offline. Vivendo em sociedade. Exatamente. Eu não vou entender que tudo bem eu perder num jogo e a Michelle ganhar se eu nunca fizer um jogo com ela, né? Então, eu só vou aprender isso nesses ambientes. Eu nunca vou aprender a me comportar no museu e aprender que eu não posso tocar naquelas peças se eu nunca for no museu e ninguém nunca me disser essa regra social. Né? Então, isso a gente só aprende no ambiente, com o ambiente.
E eu vejo também que você incentivar, né, o teu filho, o teu sobrinho a frequentar ambientes externos é uma forma de incentivar o autoconhecimento dele. Porque o que outra gente escuta, assim, você vai ver uma atriz, que minha mãe sempre me levava muito no teatro. Sempre começa assim, conhecendo aquela realidade, vivenciando. Então é muito bacana isso, que é uma possibilidade de você apresentar as possibilidades para a criança, ver o que ela gosta, ver o que ela não gosta. Porque só nas telas, né, no mundo online, a gente fica muito restrito. Eu não sei se eu gosto de natureza, quais são as texturas, quais são os cheiros, né, tudo que está ali. Se eu não vivenciar isso, eu não tenho. Eu acabo restringindo muito ali os estímulos, né, e... Sim. Me faltou a palavra, mas quais estímulos, assim? Os estímulos que estão ali presentes na tela são poucos, é só muito mais visual, auditivo, e é aquele estímulo que está ali. E a criança não tá gostando, passa. Né? E aí ela não consegue refletir. Então, o que eu gosto? Exatamente. Né? Eu sei que eu não gosto disso, eu passo pro próximo e eu vou passando até achar o que eu gosto. Quando a gente amplia esses estímulos, ela tem mais opção de se conhecer. Não, eu gosto disso. Isso é agradável. Quero vir isso mais não vezes. Quero vir mais vezes. Não foi agradável. Né? Teve algo ali que eu não gostei. Então, ela passa a se conhecer também, com certeza. Legal. Assim como uma criança, por exemplo, que às vezes a gente escuta falar, né? Ai, meu filho não gosta de ler, meu filho não gosta de livro. Tudo bem? Ele não gosta ou ele não teve essa experiência, né? Muitas vezes a criança não tem essa experiência. E a importância também de incentivar essas coisas desde cedo, né? Eu vejo pelo meu sobrinho, eu e a minha irmã, né, que ele é filho dela, a gente sempre mostrava livros pra ele, assim, desde que ele era bebezinho, assim, tipo, mesmo sabendo que ele não tá, às vezes ele não tá entendendo a história completamente, ele não sabe ler ainda, mas ele teve contato com aquilo, então ele já vai desenvolvendo esse gosto, essa curiosidade pelo livro, por exemplo, né? Então, não adianta, o meu filho não gosta de ler, mas eu nunca incentivei ele a ler, né? Ele tem, sei lá, agora tem 14 anos, não gosta de ler. Por quê? Porque ninguém incentivou, a família não incentivou, né? Não tem livro à disposição, não tem livro à os materiais ali. Então, eu acho que o importante é mostrar, né? Que isso existe, que não Dar é só a oportunidade. tela, não é só o desenho, não é só o filme. E eu volto a dizer, essa é a responsabilidade dos adultos, né? Proporcionar experiências. Então, assim, eu vou colocar ali materiais para a criança manipular de desenho. Então, eu vou colocar giz de cera, vou colocar lápis de cor, canetinha, diversos materiais, diversos riscantes, para que ela possa experimentar, né? Para que ela possa descobrir o que é mais legal, o que não é. Né? Tudo bem a criança se sujar. Dizem, né, agora, a criança é lavável. A criança pode tomar banho, a criança pode se limpar depois, né? Então, não tem problema se ela sujou um pouquinho a roupa, se ela sujou a mão com a tinta, né? Mas a gente precisa deixar que ela descubra o mundo a partir do olhar dela, e não do nosso. E, principalmente, não através de uma tela. Porque ela não tá descobrindo o mundo, né, através de uma tela. Ela tá vendo outras pessoas vivenciarem as experiências delas. Ela não tá colocando a mão na massa, né? Exatamente. Ela não tá manipulando. Sim. Não tem a ver com telas, mas, né, tem a ver com esse tópico. Eu tenho uma bebê de 8 meses, né? E quando eu fui fazer a introdução alimentar para ela, eu li, né, li as teorias. E lá dizia assim, se a criança recusar um alimento, você tem que oferecer, disponibilizar esse alimento pelo menos 9 vezes antes de desistir. Não é, não quero comer isso, não vou. Não, Eu já 9 li sobre vezes, isso né? também. 9 vezes. E tem que experienciar. Deixa ela tocar, ela sentir a textura, o cheiro, né? Ela provar, ela não precisa comer de imediato, ela pode ali reconhecer. Fiz lindamente, experienciou de todas as formas, passou no cabelo, no corpinho, na orelha, por tudo. Ofereci 9 vezes. Mamão não era a preferência da minha filha. Não quero. Mamão? O meu sobrinho também, ele odeia mamão. Coisa que o mamão agradece. Odeia mamão. Foi pra escola e eu avisei, olha, já fiz todo o processo da introdução do mamão. Já sei o final da história. Tudo bem. Serviram um pratinho de manga pra ela e colocaram pro coleguinha o mamão. Ela quis mamão. Ela viu, o coleguinha comeu. Pegou.
come mamão. É. Por quê? Porque tinha interação. Tinha um outro sujeito. Igual a Tinha ela. um cara ali, tinha uma criança. Era todo um outro contexto. A teoria é fundamental? É, mas assim, ela não se esvai por si só, né? Tem toda uma prática, tem todo. Então, como um elemento diferente, num espaço diferente, fez toda a diferença para minha filha, numa questão de um hábito alimentar, né? Então, só para exemplificar, assim, como viver offline, ter essas experiências offline, não substituem de forma alguma. E você falou isso, São insubstituíveis, né? apresentar 9 vezes o alimento. E eu acho que isso dá pra colocar nas experiências também, né? Por exemplo, eu apresentei pegar o exemplo do livro. Meu filho não gostou de ler dessa vez. Não vou mais insistir. Não, vamos tentar mais 9, 8 vezes, no caso, né? Sim. Pode ser que uma hora ele goste. Então, E é nisso que eu comentei lá na frente. E daí a tela vem aí para dificultar, e tem essa questão. Eu ofereço o livro, muitas vezes a criança tem que folhear, ele tem que olhar, então ele tem que estar usando diversas funções ali dele. A atenção alternada, atenção concentrada, né? Tem o tato ali. E pode ser que ele não queira, e eu vou ter que continuar oferecendo. A tela acaba sendo muito rápido. E ele acaba pegando. Não, então eu tentei o livro, mas ele não gostou, então a tela ele aderiu. Então assim, a gente acaba caindo, né? Se a gente não tiver persistência, se os pais, né, pais, educadores, se nós não tivermos persistência, o que eu posso propiciar de melhor para o desenvolvimento dessa criança, a gente acaba caindo nessa armadilha de eu tentei, mas a tela foi E tem que mais entender fácil. também que a criança, ela é igual um adulto. Tem dias que a gente também ama ler, mas você não tá afim de ler. Exato. você tá Você tá cansada, cansada. E assim, eu sou igual a Tá, assim, eu tenho 2 sobrinhos, eu incentivo a leitura. Eu leio o livro pra Gragra desde que ela tinha 6 meses. E hoje ela ama livrinho. Ela tem uma coleção, acho que ela tem uns 90 livros. Só que tem dias que ela entende que o livro, assim, requer uma atenção, requer sentar. E às vezes ela não quer. Aí tem dias que ela chega quer ver a Patrulha Canina. Ela quer ver a Patrulha Canina no teatro, exatamente. E é que eu e a Tati levando esses sobrinhos pra ver Patrulha Canina. Foi muito legal, mas enfim. E tem dias que ela... teatro, Mas foi olha, no gente. teatro. E daí ela chegou... Tem dias que ela chega pra mim, Dinda, agora eu quero ler um livrinho. Ela vai lá, pega e senta, mas é um dia que ela está num estado mais calminho, daí ela pede. Antes de dormir, Isso. é um ótimo momento, né, pra leitura. Isso. E emparelhar com coisas prazerosas, né? Isso. Então, assim, Dinda, eu quero ler um livrinho. Não é só Dinda, eu quero ler. Dinda, eu quero você pertinho de mim. Eu quero que a tua atenção esteja junto com a minha, que nós estejamos focadas na mesma coisa. Tem toda uma Eu troca ia afetiva comentar ali. sobre isso, que eu tenho muitos sobrinhos, né? Minha família é bem grande. E uma das minhas sobrinhas, ela gosta muito, ela precisa muito desse tempo de qualidade. E eu gosto muito de tirar foto e filmar. Então, volta e meia, quando a gente tá brincando juntas, eu começo a filmar. Tal. E ela, muitas vezes, ela fala assim, para de filmar. Você pode desligar esse celular? Bem sério, assim, A Gragra sabe? também fala Tipo, isso não pra mim. quero agora. Mas não é só porque ela não quer ser filmada. É porque a minha atenção tá dividida, né, nesse momento. E até sábado, nós estávamos juntas na casa dela. E ela gosta muito de desenhar e fazer cartinha. A gente ficou ali 1 hora brincando com aquilo e pintando e fazendo cartinha. E ela tá naquela fase de leitura escrita, né? E aí, quando eu tava indo embora, já ela tava, assim, radiante. Daí minha irmã até falou pra mim, nossa, ela tava precisando, né, desse momento, assim, bem com você, ela tava sentindo falta, né, e muitas vezes as crianças não comunicam com palavras, né, e a gente também. Então, a gente precisa comunicar com as nossas atitudes de, puxa, minha atenção tá aqui com você, né, eu tô aqui com você nesse momento, a gente vai fazer o que você gosta, e se colocar no lugar da criança, né, porque como a Divana falou, eles são seres humanos, né? Eles também têm seus gostos, suas preferências. Então, a gente precisa se colocar no lugar dele. Puxa, eu gostaria que alguém estivesse conversando comigo, mexendo no celular, olhando o tempo todo assim. Eu odeio. Particularmente, eu tenho pavor se eu vou conversar com a pessoa e ela não tá olhando no meu olho. Então, Isso acontece e a gente se meu Deus. muito com isso. eu entendo, às vezes, numa situação, a pessoa fala, puxa, eu tô numa emergência, só um minutinho. Tudo bem, né? Mas pensa numa criança, né? Ela também se incomoda, ela também percebe que a atenção não está só para ela. Então, eu acho que precisa, né, de nós, do nosso lado de adultos, ter essa empatia, de se colocar ali no lugar dela e falar, o que eu gostaria que fizessem comigo? Como que eu gostaria que fosse comigo? Né? Para aí a gente também poder respeitar essa criança, né? Tem um experimento que uma vez eu assisti, há muito tempo atrás, mas já se falava sobre isso.
que foi programado, por exemplo, com outros adultos, que quando o adulto chegasse e fosse abraçar, a pessoa não retribuísse o abraço, virasse e fosse fazer outra coisa, assim, não estivesse ali disponível. E aí, né, os adultos se assustaram, nossa, negou meu abraço, não quis, mas a pessoa não negou, sabe? Só não retribuiu ali, ou não dava a mesma empolgação, aí ele chegava alegre, a outra pessoa não retribuía. E eles perguntaram como você se sente. E fizeram uma reflexão, quantas vezes a gente faz isso com as crianças, né? Então a criança vem oferecer mostrar um desenho, mostrar algo que ela produziu, quantas vezes a gente fala, tá, ou fica só no celular, ou ela vem dar um abraço e a gente acaba não retribuindo aquele abraço como ela trouxe, com tanta afetividade como ela trouxe, né? E os adultos, foi uma experiência empática ali que eles puderam sentir, né? O quanto às vezes a gente não está disponível para as crianças como deveríamos. E às vezes a gente não faz essa reflexão. É criança, não vai sentir nada. Ela sente assim igual. como nós. E assim, de uma maneira, a gente já falou, né, bastante sobre como introduzir as crianças, né, nessas atividades offline, mas de maneira mais prática, o que vocês diriam que são dicas para os pais fazerem com as crianças? Levar ao museu, levar ao parque, fazer... O que vocês acham, assim, só pra gente... Listando, então, né? Mas de maneira bem prática e resumida. Eu acho que a primeira dica, volto a dizer, de preparar o ambiente, de ter um ambiente onde ela possa explorar livremente, então, com papel, com riscantes, com massinha, jogos, né, à disposição dela. Então, assim, minha criança tem 5 anos. Eu vou deixar jogos para a faixa etária dela, algo que desperte, o interesse dela, né? Então, assim, deixar esse ambiente ali à disposição dela. Basicamente como a gente tem na escola, né? Na escola a gente tem os materiais de cada faixa etária à disposição das crianças, né? Então, assim, acho que preparar esse ambiente para ela é uma bela maneira de já despertar esse interesse, né? Com certeza proporcionar experiências, né, fora do mundo online, então, como passeio a parques, esse contato com a natureza, né, visita a museu, visita a teatro, cinema, né? Com certeza isso vai despertar mais ainda. Eu acho que também uma terceira dica é levar a criança para experiências sociais. Então, às vezes, a criança é filha única, né? Não tem muitos primos. Isso, não tem, sei lá, passa o dia inteiro sozinha ali. Ter momentos onde ela tenha algum amigo para brincar, né? Sejam os amigos do condomínio, ir na pracinha perto de casa, né? Momentos onde ela possa interagir com a criança, com outras crianças, né? Porque o tédio, como eu disse antes, ele faz parte, né? Mas a gente pode desenvolver a partir desse tédio, porque é nele que a imaginação vai acontecer, que a criatividade vai acontecer, né? E a criança precisa passar por essa fase ali. Então, acho que assim, essas são algumas dicas práticas, né? De que a criança pode despertar esse mundo. E, para finalizar a parte das dicas, acredito que ter combinados, né? De horário para usar a tela. Então, combinado de meia horinha de jogo, 1 hora de jogo por dia, enfim, né? Aí vai caber a cada família. Eu tenho um aluno que todo final de semana, a gente faz a roda de conversa na segunda-feira, eles contam o que fizeram e toda segunda-feira ele fala, eu joguei 1 hora de FIFA, eu joguei 1 hora de tal coisa. E aí a gente, né, conversando, ele falou, não, é que eu tenho combinado, eu só posso jogar o videogame 1 hora no final de semana. Então, assim, eu acho isso maravilhoso, né? Isso me mostra uma família que está preocupada com o desenvolvimento dessa criança. Sim. Né? Então, assim, ele não está totalmente a par disso, nem sabe o que é um videogame, mas ele tem o combinado do horário dele de jogar. E torna isso muito mais especial, né? Ele espera por isso. Ele espera. Eu só complementaria, né, no ponto da preparação, optar por objetos, recursos que a criança possa construir, né, com a imaginação, com o faz de conta. Às vezes, quando a gente vai comprar brinquedo, né, então assim, estão vários brinquedos disponíveis. O brinquedo pisca, acende luz, faz barulho, ele mexe, e a gente acha, nossa, esse brinquedo é o ideal, porque ele tem estímulo luminoso, ele tem estímulo sonoro, né, e a criança, ele vai mexer. Quando a gente entrega para a criança fica sentada,
o boneco faz tudo Faz tudo sozinho. por ela, né? Faz tudo pra ela. Ela pega a caixa do brinquedo e brinca. Exatamente. Então, assim, Quem opte por já deixar a caixa, por já disponibilizar a caixa. A caixa, para a criança, vai poder ser um carrinho, vai poder ser o avião, vai ser o castelo. Então, assim, comprar, né? Não comprar, mas assim, disponibilizar esse tipo de material que propicie a imaginação, a ludicidade, que a criança consiga. Às vezes, não é porque um brinquedo tem bastante estímulo que ele é o que vai mais propiciar desenvolvimento. Perfeito. E algo que eu acho importante citar também é que além de atividades de lazer que você pode propiciar para a criança, tem atividades de casa mesmo, ajudar a cozinhar, porque chega uma faixa etária que isso já é permitido, né, digamos assim. Eu acho que desde que a criança começa a andar, né, a já ter autonomia dos seus movimentos, a gente precisa, não só pode, mas a gente precisa dar funções para ela, né? Então, uma criança de 1 ano, o que ela pode fazer dentro da casa? Ela pode guardar a pecinha do Lego que ela brincou. Vai demorar? Claro que vai demorar. Ela é uma criança de 1 ano. Ela vai precisar aí. Vai. Ela vai começar a brincar. Ela vai precisar de incentivo 1000 vezes, com certeza. É engraçado que a minha irmã, ela tinha uma técnica com o meu sobrinho que era assim, brincando e guardando. Brincando e guardando. Aí ele ia lá, enquanto ele brincava, ele já ia e guardava. Então, assim, era divertido guardar as pecinhas que ele tava brincando, sabe? Então, E acho aí que é uma É estratégia. bem isso, e a gente vai aumentando, né, essas demandas à medida que a criança vai crescendo e ganhando autonomia, né? Isso para ela é muito importante porque ela se sente parte daquele ambiente, né? Ela entende esse senso de responsabilidade. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos já pode arrumar a cama quando acorda, né? Então, ela sabe que, puxa, se ela deixar aquela cama bagunçada, é o lugar dela, né? É o quarto dela que vai ficar assim, né? Que é responsabilidade dela cuidar desse ambiente. Então, a gente precisa dar essa autonomia. E isso é fundamental para todo o desenvolvimento, né? Lá para frente também, pensando não só no agora, mas pensando no depois, né? Em que adulto que nós queremos para o futuro, né? Em que pessoa que a gente está formando. A gente está formando um ser humano. Então, isso é muito importante, estar sempre em alerta. Sim. Né? Que o que a gente está ensinando hoje, a gente vai colher os frutos em algum momento. É um né? hábito, né, que você vai criando desde cedo. E essa questão de estar com a criança, né, fazendo tarefas ali do dia a dia, com as crianças maiores, se possível, mas com as crianças pequenas, os bebês, ela não tem condições ainda de fazer tarefas, mas o estar é muito importante, né? Se você colocar ali no Google, pesquisar brincadeiras de estímulo para bebês, vão ser sorria olhando para o bebê, faça careta, faça barulho com a boca. Então é sempre assim, o da criança olhando, né? Então o modelo começa desde sempre. O estar ali, eu quero que meu bebê coma, eu vou me alimentar também no mesmo momento. Deixar ali o bebê mesmo que observando enquanto a mãe produz ali, cozinha, faz a preparação do almoço. Isso também, ela também está participando, ela também está observando, ela também está aprendendo por imitação, com certeza. E assim, vocês que têm essa experiência profunda em escola, qual que é a diferença que você vê de um aluno que tem muita experiência offline para um que, por exemplo, só fica no celular, que não tem tanto estímulo? Como que vocês notam isso? Olha, eu acho que na minha faixa etária, né, eu tenho maior experiência com 5, 6 anos. A gente percebe muito no desenvolvimento ali da criança. Então, um exemplo é o desenho, o registro gráfico da criança, né? Até trouxe uma imagem para a gente mostrar, a gente pode... Isso, puder colocar, por favor. E que mostra ali o desenho de uma criança que passa menos de 1 hora na tela, né? Como ele é, e o desenho de uma criança que passa mais de 3 horas na tela. Então, observando essa imagem, a gente pode ver que os desenhos das crianças que passam menos de 1 hora, eles têm muito mais repertório. Então, esse desenho, ele tem mais detalhes, ele tem mais formas, você vai ver o esquema corporal, ele tá muito mais completo do que o desenho da criança que passa mais de 3 horas numa tela, né? Então, aquele desenho ali do segundo grupo de crianças é um desenho mais pobre, digamos assim. Ele tem menos repertório. Por quê? Essa criança tem menos repertório de mundo, né? Ela tem menos experiências no offline. Então, assim, fica muito perceptível no desenvolvimento dessa criança, né, que
o quanto ela é exposta à tela, o quanto Sim. ela realmente vive offline ou não. A gente percebe isso no traçado, né? Então, não só, agora falando da estrutura, mas no traçado dela, né? Muitas vezes a gente pega aquela criança com o traçado um pouquinho fraco, ou aquela letra que uma é enorme, a outra é pequenininha, né? Tudo isso faz parte do processo, né? As crianças vão passar por isso, mas tem algumas crianças que acabam demorando um pouquinho mais para passar por esse processo. Por quê? Porque ela está muito mais acostumada a fazer o movimento, né, do dedinho, e do que o movimento de pinça, por exemplo. Né? Os estímulos dela são em relação às telas e não de vivência no mundo, né, de experiências offline. Então, assim, isso fica bem perceptível. Sim. Eu até comentei no episódio anterior sobre a mudança, né, no desenvolvimento motor das crianças, né. Eu trouxe uma experiência que eu assisti um vídeo que uma marca de um produto teve que mudar o formato do pote, né, da embalagem, porque as crianças realmente não fazem mais esse movimento de pinça, elas têm um enfraquecimento, porque elas acabam não se desenvolvendo tanto. A questão do engatinhar, do andar, de se locomover, cada vez mais acabam ficando paradas, né, então elas têm uma questão de tonicidade, que também é reduzido. Então a gente percebe bastante diferença. Quando eles são maiores, né, eu que tenho experiência com os adolescentes, a gente vê mesmo de repertório, né, até de vocabulário, repertório de mundo, assim, então a gente pergunta algumas coisas, você vê assim, que é muito restrito, não, eu pesquisei na internet, e você consegue identificar, não, esse aluno tem uma vivência, né, tem uma experiência aí. E outro ponto é a questão da atenção e da concentração, que eu acho que cabe tanto para os pequenos quanto para os maiores. A pessoa, qualquer pessoa que tem esse contato com as telas muito grande, a nossa atenção ela é reduzida, né? E para uma criança isso é completamente, assim, fundamental, né? Então, esse momento de atenção, ele acaba sendo reduzido. Então, pensa, aquela atenção que já é pouca, né? Ela já é pequenininha. Aí, quanto mais estímulo na tela ela tem, menor fica essa atenção e concentração. Então, aquela criança que não consegue parar e brincar com um jogo de Lego por muito tempo. Ela vai começar aquele jogo de, tá chato, vai pra massinha, tá chato, eu vou pro desenho, troca o tempo todo de atividade, porque ela não consegue manter a atenção. E isso também acontece com os adolescentes, né? Sim. De eles não conseguirem ter esse tempo de atenção, concentração, igual um adolescente que passa menos tempo na tela. Diria atenção, frustração e tempo de espera. Né? Então, assim, isso desde os pequenininhos. Eu vou montar aqui as pecinhas, caiu. Eu tava colocando a última peça, caiu. Ah, então eu não quero mais. A frustração. Acabou. Né? Porque o jogo eu consigo resetar e começar de novo. Né? Eu posso assistir um vídeo no YouTube para aprender como passar a fase. Exato. Né? Eles mais fazem. Mas o Lego aqui eu não consigo nesse momento. Então, assim, a gente vê uma redução aí do tempo de espera, da frustração e da atenção, com certeza. E hoje eu vejo, assim, que ser aluno hoje é muito diferente do que na nossa época, né, tá? Porque, assim, quando eu era aluna, eu não tinha essa coisa de celular. Eu acho que essa questão excessiva de tela deixa o aluno mais ansioso, o imediatismo, e é uma coisa que eu não vivenciei. Porque na minha época não... Acho que nem na época da faculdade era tanto... Não tinha esse boom ainda do uso da tecnologia, sabe? Sim. A gente vai começar a ver os efeitos daqui a pouco, né? Porque essa é uma geração nova, geração de crianças. Os nativos digitais, Isso. né? São crianças que... recentemente, né? Estão vivendo com o celular na mão e que os pais estão com o celular na mão. Né? Então, a gente vai começar a ver os efeitos disso daqui a pouco. A gente ainda não sabe quais são todas as consequências, né? A gente consegue ver algumas de imediato, mas tenho certeza que daqui a alguns anos a nossa conversa provavelmente vai ser bem diferente. Sim. Né? Então, é isso, né? Acredito que sim. A gente queria pedir indicações para vocês de livro, série ou filme sobre o tema, né? Que possam instruir os pais a instigarem as crianças às experiências offline, enfim. Se vocês tiverem, né? Claro. Olha, eu comentei desse livro, né, no próximo, vou pegar minha colinha aqui, Olha. né, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, né, eu já tinha comentado que esse é um título bastante forte, assim, mas é de um neurocientista que ele traz dados, né, do quanto o uso de telas impacta no desenvolvimento das crianças. Ele traz dados atuais, esse livro é de 2019, se eu não me engano, então é um livro bem atual.
e a gente fica bastante impactado, né? Então, hoje a gente já consegue ver uma parte desses efeitos, como a professora Júlia comentou, a gente vai ver mais para frente ainda, mas ele traz dados, assim, bem alarmantes, bem preocupantes, né? Ele acaba sendo um pouquinho mais, assim, contra... Pessimista. Pessimista e contra as telas, né? Mas não é esse o intuito. Mas é um livro que enriquece, né? E eu diria assim, ao invés de só procurar também quais são os danos, né? Quais são os obstáculos que o uso de telas trazem, eu oriento assim que os pais procurem, né? Pesquisem assim sobre desenvolvimento, como potencializar desenvolvimento, o que a minha criança dá conta de fazer, né, em cada faixa etária. Então, até para entender e conseguir fazer essa preparação no ambiente. Se eu não sei o que uma criança de 2 anos dá conta de fazer, qual é o desenvolvimento dela, eu não vou conseguir preparar um ambiente propício para ela, né? Claro que nenhum pai precisa ser especialista, né? E os nossos filhos não vêm com manual, infelizmente. Seria bem mais fácil se viessem. Mas, assim, que eu conheça, basicamente, assim, nem que seja um pouquinho sobre desenvolvimento, para eu conseguir. Até para você ter um alinhamento de expectativa, né? O que esperar do meu filho, o que não esperar, o que ele já pode fazer, o que ele ainda não é capaz. E eu ter um controle dessas expectativas, senão eu exijo além, ou eu não permito o desenvolvimento, porque eu fico no aquém. Eu retifico isso que a Michelle falou. Eu acho que os pais, né? A gente acaba pesquisando muito quando a criança nasce. Como trocar fralda, primeiros socorros, banho, enfim. Tudo isso é muito importante do cuidado físico, né? Realmente tem que continuar essa parte. Mas a gente precisa pesquisar um pouquinho, não para se tornar especialista, mas para aprender sobre as fases do desenvolvimento, assim. A essência de cada fase, né? Pra gente saber como lidar com esse ser humano. Então, essa é uma dica. E um livro que eu trouxe para indicar é o Tela com Cautela, da Rafaela Carvalho e da Roberta Ferick. É um livro bem legal, que principalmente para pais que têm filhos menores, né? Ele acaba dando dicas de tempo de tela, de como fazer essa mediação, né? Dos efeitos. Então, fica a dica desse livro. E um segundo é A Última Criança da Natureza, que vai falar um pouquinho dessa importância do contato com a natureza, dessa interação, né? Já que a gente falou tanto sobre esse assunto também. Esse primeiro livro é escrito por mães, né? Eu acho legal que Isso, elas verdade. são 2 mães que escrevem. Legal. Porque em primeira instância elas se colocam como mães que precisaram aprender a lidar com tudo isso. A professora falou ali da natureza. A minha sobrinha, ela está inserida em um ambiente de natureza desde que ela nasceu. E é engraçado que ela sabe o que é uma galinha da Angola. Ela vê um passarinho, ela sabe dizer o nome. Aí é engraçado que às vezes ela fala isso pros amiguinhos dela, os amiguinhos dela ficam olhando, porque assim, pra eles é só um passarinho. Só que como ela tá inserida nesse meio, ela sabe as raças, ela sabe os nomes. E é surpreendente, assim, é algo que foi ensinado naturalmente ali, por meio dessa experiência offline na natureza, sabe? Sim. E porque ela foi exposta a essas informações, né? E isso a gente tem que se policiar também todos os dias. Nós tivemos um evento essa semana que passou, com a Thaís Faria Coelho, né, que é neurocientista, e ela falou bem isso. Eu posso mostrar aí meu filho ver um cachorro e eu falar, uau, uau. Ou eu posso dizer, essa é uma raça pitbull, né? Então, assim, eu posso complementar. A sua sobrinha foi exposta a isso. Ela teve várias informações. Vocês não pararam, né? Vocês não se limitaram ali. Não, só ela saber que esse é um cocó e esse é outro cocó diferente. Tá? Não, essa é uma galinha de Angola, essa é uma galinha caipira, não sei, diferentes tipos. Exato. Isso é muito importante. Legal, gente. Vocês assinam o nosso banner especial do podcast? Já tem bastante assinatura, né? Eu já assinei. Cheio. Daqui a pouco teremos que fazer outro. Então, Completinho. então é isso, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma conversa muito interessante. Enriquecedora. Muito. Nós que agradecemos, né? Foi enriquecedor realmente estar aqui. E é sempre muito agradável falar sobre essas temáticas e sempre muito importante, né? Com certeza. Com certeza. Sim, agradeço vocês pelo convite. Eu escrevi aqui que o brincar é a principal linguagem da criança. Então a gente encerra, né? Lembrando que eles precisam da brincadeira. Eles precisam dessa interação. Perfeito. Então agora pare de nos assistir, vai brincar com o seu filho. Né? E é isso, né, Tá?
Tem mais alguma coisa pra Acho dizer? que é isso. Nos sigam nas nossas redes sociais, né? Isso. Instagram, no YouTube também, né? E acesse o nosso blog, o Futuro Facebook. Agora. Enfim, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.